Depois nós vamos para o princípio da vibração. Então, nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Aqui vale um questionamento sobre a gente querer estabilidade na vida. Não que a gente não deva procurar estabilidade, mas a gente precisa entender que a estabilidade ela também é um momento onde tudo está se movimentando, mas com algumas situações se mantendo por um período de tempo maior, mas aquilo também vai mudar. Seja porque vai mudar para algo melhor ou porque vai deixar de existir e não que seja algo pior, mas que não vai mais estar presente na minha vida. Então, tudo está em constante movimento, tudo está vibrando, só que em diferentes frequências. Então, se algo vibra numa frequência mais baixa, o movimento é menor. Se algo vibra numa frequência mais alta, o movimento é maior. É como eu estou aqui na Terra, existe um movimento acontecendo na Terra, mas eu não percebo este movimento acontecendo. Por quê? Porque ele é muito lento. Se eu ando ou corro, eu percebo o movimento mais rápido acontecendo. É como eu passar por um lugar andando e quando eu passar pelo mesmo lugar correndo. O lugar não mudou, fui eu que mudei a minha velocidade, o meu movimento. Então, a minha vibração aumenta. E quando eu faço isso, o que eu vejo vai se modificar. É como se a vida estivesse passando mais rápido, mas não, sou eu é que estou acelerando ou diminuindo em relação às coisas que são, entre aspas, estáticas, porque nada é. É como você ir visitar um lugar num momento e você volta nesse lugar anos depois, ele está igual. As pedras, as árvores, não está nada 100% igual. Se você tirar uma foto, você vai ver algumas diferenças. Por quê? Porque mesmo essa matéria mais densa, ela se movimenta porque ela vibra. Então, ela vai ter desgastes, ela vai ter um movimento acontecendo ali. Mas por ele ser lento, eu não consigo perceber. Então, os nossos pensamentos, sentimentos são as matérias que possuem frequências e influenciam na nossa realidade. Então, como que está o meu pensamento? Eu estou com o meu pensamento acelerado? Eu tô com centramento e atenção ao fluxo de pensamentos que eu tenho? Então, os nossos pensamentos e emoções, eles também estão vibrando em níveis, ora maior e ora menor, níveis de vibração mais altos e mais baixos que também vão nos conectar com situações que tenham os mesmos níveis vibratórios. Então, a gente precisa começar a olhar como é que está a minha vibração pessoal. Eu penso negativo ou positivo? Eu olho para as coisas de copo meio cheio, meio vazio. Eu sou uma pessoa pessimista ou otimista ou realista, né? Porque existe uma diferença entre essas três formas de entender a vida. E nenhuma polaridade é boa, a gente vai entender a polaridade daqui a pouco. Mas eu preciso olhar para isso, porque às vezes eu sou uma pessoa que tudo eu vejo só o lado negativo, e aí eu falo, nossa, preciso ir num lugar para limpar a minha casa, porque acho que a energia da minha casa não tá boa. Sim, não tá, porque você vibra a negatividade o tempo todo. Então você vai num lugar, limpa a energia da tua casa, ou acende um incenso, mas você não fez esse mesmo movimento de acender um incenso dentro de você. Então a tua vibração vai continuar permeando a tua casa e impedindo que você consiga viver de uma forma mais elevada, de uma vibração elevada, né? Então, eu preciso também fazer esse movimento interno e buscar ajuda para resolver a questão da vibração da minha casa. Mas eu não posso fazer uma coisa só. E se perguntar em que áreas você se sente leve e fluido, e onde percebe bloqueios e densidades. Então, aonde você percebe que a tua vida está travada, tem algo para você olhar. Não é para xingar, para reclamar, para se sentir vítima, mas é algo que ali tem uma lição para ser aprendida. Aonde a minha vida já flui de forma leve e tranquila, é porque tem algo que eu já aprendi, algum nível que eu já avancei daquele conteúdo. Aqui a gente vai entender um pouco mais como que funciona essa questão dos polos. Então, tudo tem dois lados. É como você pensar na moeda que tem os dois lados, né? A cara e a coroa, onde eu vejo o valor e onde eu vejo a imagem. Então, o princípio da polaridade, ele vai lembrar a gente que existem os opostos, como o frio e quente, e os extremos da mesma coisa. Então, são extremos da mesma coisa, são extremos da temperatura. Temperatura fria e temperatura quente. E quando a gente fala de polaridade de opostos, a gente tem que pensar que existe uma relatividade entre isso, uma peculiaridade que ela é individual. Eu posso entrar numa piscina e sentir que para mim a água está fria. Uma outra pessoa pode entrar e sentir que a água está boa. E outra pessoa pode entrar e falar, não, para mim ela até está quente.
Por quê? Porque existe também uma percepção individual. Porque cada um de nós vai ter uma leitura de tudo de uma forma única, exclusiva e específica. Então, até essa questão dos opostos, a gente tem que entender que ela é um oposto de algo, mas que ela vai ter uma relatividade de acordo com as pessoas ou com o momento que a gente está trazendo isso. Então, amor e ódio são opostos, mas ambos são expressões de um mesmo sentimento. Então, esse princípio vai permitir que a gente comece a buscar o equilíbrio e compreender a dualidade da vida. A dualidade em mim, a dualidade na vida e a dualidade no outro. Porque eu preciso lembrar que esse outro interpreta e entende a vida de uma outra maneira. Então, as perguntas que eu quero que você se faça aqui, vá anotando essas perguntas, vá criando um caderninho de todo esse conteúdo que a gente está trazendo para você refletir. Eu não quero trazer aqui um conteúdo pronto, eu quero trazer informações para que você reflita e construa a sua própria maneira de entender esses conceitos. Então, como você pode encontrar equilíbrio entre os extremos da sua vida? Então, vamos supor que eu sou uma pessoa muito reativa. Alguém falou algo para mim, eu já, me defendo. Peraí, deixa eu entender o que está acontecendo. Essa pessoa realmente teve uma atitude que eu preciso desse nível de defesa todo, ou será que eu posso encontrar uma outra forma de estar nessa relação, né? O que os polos opostos, amor e medo, luz e escuridão, ensinam sobre seu crescimento. Então, onde estão os meus medos? Aonde estão as minhas dificuldades? Qual é a polaridade disso? Porque quando eu olho para a polaridade, se eu imagino que tudo tem o oposto, se eu tenho muito medo de algo, significa que eu tenho aquela potência, eu tenho o oposto daquilo também disponível para mim. Só que eu estou tão polarizado que eu não estou conseguindo acessar essa potência que esse medo de algo também traz. Perfeito? Então, são questões que você precisa se perguntar e começar a ir se respondendo um pouco a pouco. Depois nós vamos passar para o princípio do ritmo. E aqui você vai começar a perceber como todos esses princípios eles estão interligados, nada está separado aqui. A gente só vê de uma forma didática. Então, o princípio do ritmo vai dizer que tudo flui para dentro e para fora e de fora para dentro. Tudo tem suas marés, tudo sobe e tudo desce. Você não acorda e dorme todos os dias se sentindo da mesma forma. Um dia você tem mais energia, outro menos, mais alegria, outro menos, mais contentamento, outros menos. Então, esse movimento é natural da vida. A gente precisa começar a aceitar esses ritmos naturais da vida, porque às vezes a gente sofre porque a gente quer manter e reter as coisas sempre da mesma forma. Não dá para sempre estar indo. Às vezes a gente precisa estar parando. Não dá para sempre estar ativado. Às vezes a gente precisa estar em repouso. Então eu preciso entender essas marés, essas idas e vindas. Então, o ritmo é um ciclo natural que rege o universo. A gente está inserido dentro desse universo e a gente está imerso dentro dessas leis. E a lei do ritmo, o princípio do ritmo, também vai atuar em mim. Tanto que eu tenho ativação durante o dia, trabalho, em algum momento eu sinto cansaço, eu sinto necessidade de parar, porque é o princípio do ritmo atuando em mim, dizendo agora é hora de você ir para esse outro lado, né? É ir o lado do descanso, da pausa, do repouso. Então, o ritmo, ele é uma compensação natural. Eu me canso e paro. Se eu saio para correr, para andar de bicicleta, para fazer exercício físico, em algum momento eu vou chegar no limite da minha potência, da minha energia e vou precisar de repouso e descanso. Então, assim como eu não saio para correr e falo, hoje eu vou correr 100 quilômetros, porque eu não consigo ainda, eu vou ter que treinar, né? E mesmo que eu vá correr 100 quilômetros, eu não vou correr 100 quilômetros sem parar, sem pausas. Então, eu preciso entender que assim é na minha vida em tudo que eu estou fazendo, né? Se eu aprendo a fluir com isso, eu vou fluir na minha vida com aquilo que muda, com aquilo que chega e com aquilo que vai embora, de forma mais fácil, sem tanta resistência, sem tanta necessidade de controle. Então, as perguntas são: como você pode se alinhar com os ciclos naturais de expansão e contração? Então, o que está se expandindo e o que está se contraindo na minha vida? O que está chegando e o que está indo embora na minha vida? Você permite que o ritmo da vida flua sem resistência? É muito difícil isso, gente. A gente geralmente está no controle das coisas. Então, a gente precisa encontrar esse lugar de equilíbrio, de eixo entre todas essas polaridades que a gente está vendo aqui, para que a gente possa estar na vida de uma forma mais centrada.
E lá na frente eu vou falar um pouco sobre meditação para a gente entender que a gente precisa ter esse eixo para poder ter essa autopercepção, para poder se corrigir durante esses momentos onde a gente se perde, né? Princípio que é o princípio da causa e efeito. Dentro do princípio da causa e efeito, a gente vai trazer aqui um pouco a questão da lei do karma, né? Que a gente fala, você faz algo, algo chega para você depois. Então, toda causa tem um efeito e todo efeito tem sua causa. Então, a gente precisa ver, às vezes a gente está olhando só para a causa e a gente está olhando, às vezes, só para o efeito. Então, vamos imaginar que eu estou na rua andando de carro e estou passando com o meu carro, não vejo, não estou atento ali e tem um buraco. E a roda do meu carro cai no buraco. Quando eu passo pelo buraco, eu vou tomar consciência que tinha um buraco que eu não vi, porque eu estava desatento, não percebi o buraco, de repente ali eu caí no buraco e entortou a roda do meu carro. Ok, eu posso sair de lá e falar, que saco, tinha um buraco na rua e agora a culpa do meu carro estar com a roda entortada é o buraco. Ou eu posso falar, eu preciso estar mais atento a próxima vez, porque devido à minha desatenção, eu não vi o buraco e então eu caí no buraco. Mas a culpa é do prefeito da minha cidade que não tapa os buracos, então o meu carro caiu no buraco. Aquele buraco não tinha que estar lá. Ou eu posso dizer, perfeito, agora eu sei que ali tem um buraco, eu preciso estar mais atento porque nas ruas tem buraco, se não for esse, pode ser um outro. Então eu preciso estar atento para que eu não caia mais no buraco e a roda do meu carro não entorte. Então, eu estou assumindo a responsabilidade para mim. E eu estou entendendo que a causa de eu ter caído com o carro no buraco não foi a existência do buraco, foi a minha desatenção ao buraco. E eu tenho uma possibilidade que é desviar do buraco e não passar por ele. Então, esse é o controle que eu posso ter sobre essa situação, de tomar consciência e atuar de forma diferente a partir disso, andando de forma mais atenta na rua e naquele ponto que eu já sei que tem um buraco, desviar do buraco. Normalmente o que a gente faz na vida é brigar com a causa e se sentir vítima do efeito. Então, para mim, isso daqui já é uma grande lição de vida, que se a gente entender e começar a colocar na nossa vida em cada pequena coisinha que acontece, a gente vai ter uma evolução pessoal muito grande. Então, se eu assumo a responsabilidade das minhas escolhas e atitudes, ou de não estar atento, e vejo que elas trazem efeitos inevitáveis, eu consigo ter uma mudança na minha vida. Então, esse é o controle que a gente pode ter pela vida, sobre a vida, e não o controle de se vão tapar ou não os buracos. Então, isso é uma analogia. Adapte isso, essa visão, e coloque ela da forma mais palatável aí na tua vida e que te ajude a entender esses lugares. Lembrando que tudo que a gente está trazendo aqui, que eu vou trazer ao longo dos encontros, não é crítica nem julgamento, é consciência. A gente só vai evoluir se a gente tomar consciência, se a gente pegar um conhecimento, aplicar ele na nossa vida e utilizar para fazer algo para que a gente suba nesse degrau da evolução. Perfeito? Então não adianta a gente ficar reclamando. A gente precisa ter ações proativas para resolver ou para estar em convivência com as situações que estão em desacordo com a nossa idealização. Minha idealização é que não tivesse buracos na rua. A realidade é, existem buracos na rua, ok? Então, mudar pensamentos no plano superior pode alterar efeitos no plano físico e emocional. Ou seja, se eu mudo o meu entendimento, o meu nível de consciência, a gente vai falar muito sobre consciência ainda hoje, e o meu estado de consciência e a minha consciência dentro do sistema, eu vou alterar a minha realidade. Então, é assim que a gente muda a realidade, não é fazendo quadro de desejos e agindo da mesma forma que a gente sempre agiu, é tomando consciência. Então, pergunte-se aí, quais são as ações em sua vida recente que estão gerando os efeitos que você vive agora? Lembrando que eu posso olhar para ações recentes, mas existem ações que às vezes eu tomei há muito tempo atrás e que estão trazendo resultado na minha vida agora. E como a nossa memória é bem falha e bem seletiva, e geralmente a gente esquece aquilo que a gente gostaria que não tivesse acontecido ou que a gente não tivesse feito, a gente às vezes não encontra o ponto de conexão entre a causa de algo que eu fiz lá atrás com o efeito do que eu vivo agora, tá? Então também é mais um lugar que a gente precisa entrar de
humildade diante da vida, né? De entender que a gente não sabe tudo, de entender que a gente está aqui para aprender sim, e precisa aprender a olhar para as nossas histórias com compaixão, mas com consciência e autocorreção. E veja aí o que você pode fazer diferente para mudar esses ciclos. Então, esse é o seu controle, o seu poder. É o que você pode fazer diferente lá na causa para ter um outro efeito. Pare de brigar com o efeito, porque ele não é o seu problema. Você precisa olhar na causa que gera o efeito na tua vida. E aí nós vamos para o último princípio, que é o princípio do gênero. Então, o gênero, ele é o princípio masculino e feminino, que a gente não está falando aqui de sexo biológico. A gente está falando de energia masculina, energia feminina. Energia masculina é ação, energia feminina é recepção, receptividade, acolhimento. Então, é só a gente imaginar o óvulo e o espermatozoide. O espermatozoide é um movimento ativo que chega no óvulo, que é um movimento receptivo. Então, o óvulo recebe o espermatozoide e ali ocorre uma fecundação. Então, a nossa vida já se iniciou com um princípio masculino e feminino ativados em nós. Então, a gente precisa entender isso saindo da questão do sexo biológico. Aqui a gente está falando sobre energias e potências. Então, existe um princípio, existe um arquétipo da energia masculina e um princípio, um arquétipo da energia feminina. Se eu não entender isso, eu vou ter conflitos profundos na minha vida. Porque um exemplo é sair para a vida é um princípio masculino. Nutrir e deixar que algo cresça, né, é um princípio feminino. Então, eu preciso olhar, porque aí esses desequilíbrios vão estar acontecendo em vários níveis da minha vida. E se eu entendo o princípio do gênero, eu vou começar a perceber onde eu tenho que olhar ali. Então, o gênero vem do latim generare, gerar. Então, quando eu penso em masculino e feminino e na gestação, na fecundação, se eu estou em desequilíbrio com o princípio masculino e feminino em mim, desequilíbrio entre figura paterna e materna, arquétipo pai e mãe, arquétipo masculino e feminino, eu estou em conflito com a vida, com o movimento de gerar, de potência na minha vida. Então, se a minha vida não está fluindo, se eu não estou prosperando, se eu não estou frutificando, eu provavelmente tenho um conflito entre polaridades masculina e feminina. Então, observe aí na tua vida como você integra as energias masculinas e femininas no seu dia a dia. Há algum desequilíbrio que pode ser ajustado para trazer mais harmonia? Então, a partir desses princípios herméticos, do entendimento deles e da aplicação deles na sua vida, você vai entender de forma mais eficaz a partir da aplicação desses princípios lá na frente.